Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a nossa noite, que ela seja bastante proveitosa. Para iniciarmos, do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 96, intitulada Diversidade. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, primeira carta aos Coríntios. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana e, por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade de serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes, no entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Elevemos, então, os nossos pensamentos ao alto, convictos de que estamos todos sob os cuidados do nosso Pai, que é todo amor e toda bondade, e que nos proporciona aqui nesse plano tantas oportunidades para o nosso próprio crescimento. Que busquemos em Jesus e no seu Evangelho as ferramentas necessárias para que esse crescimento se faça cada dia em nossa vida. Que Deus nos dê sabedoria, entendimento, para que cada oportunidade possa por nós ser bem aproveitada, para que possamos diariamente, na convivência com o outro, exercitar tantas qualidades de que ainda carecemos. Que Jesus seja sempre para nós a bússola a nortear os nossos dias. Agradecemos por tantas bênçãos, por estarmos mais uma vez aqui, prontos para receber as bênçãos que o Pai derrama sobre todos nós e estes ensinos que vêm aclarar o nosso pensamento, no melhor entendimento desses sábios desígnios. Que o Dr. Bezerra, nosso querido mentor, esteja conosco através dos seus trabalhadores incansáveis, que visite nossos lares, os lares de cada nome que está nos nossos livros de prece, levando a cada um o lenitivo de que tanto necessita. E assim, Pai, de corações gratos, iniciamos a nossa palestra da noite. Que assim seja.
Então, nós continuamos hoje, né, conhecendo um pouco melhor a obra O Céu e o Inferno, que faz 60 anos este ano, e hoje a Roseli nos traz o capítulo 3, muito agradável, o sinal que falará sobre o céu. Seja bem-vinda, que Jesus te ampare e te ilumine. Boa noite, meus irmãos. Nós iniciamos esse ano o estudo do livro O Céu e o Inferno, que é um livro que esse ano está completando 160 anos. E é um livro maravilhoso, é um livro espetacular, porque ele traz a parte racional do Espiritismo, faz a gente refletir sobre o que de verdade é céu e o que de verdade é inferno. O meu capítulo hoje é o céu. Porém, não há como a gente falar de céu sem abordar também um pouco do inferno, porque eles são opostos. E no próprio capítulo, o inferno é mencionado várias vezes, né? Esse livro, Céu e Inferno, ele tem também um outro nome, que aliás é o nome que até melhor se adequa a ele, né? Que é a justiça divina, segundo o Espiritismo. Porque quando nós falamos de céu e de inferno, é de justiça divina que nós estamos falando, né? Tanto ir para o céu, que são os termos que a gente ouve muito, né? A pessoa, quando é boa, quando faz tudo certinho, para onde que ela vai? Para o céu. Quando a pessoa comete erros, se equivoca, para onde ela vai? Para o inferno. Isso é o que tem sido passado para nós por gerações e gerações. Os nossos pais aprenderam assim, nossos avós, nossos bisavós, os nossos antepassados e todas as gerações vêm sendo ensinadas assim. É aquela questão de querer ter domínio. E aí vem o Espiritismo e nos ensina a refletir sobre essa questão. O que de verdade é céu e o que de verdade é inferno? Então, nós vamos começar a analisar pelo que nós conhecemos fora do Espiritismo sobre céu, né? Vejam, meus irmãos, a justiça humana, que nós sabemos é cheia de falha, né? Ela tem recursos, né? Ela tem progressão de pena, ela tem perdão. Será que a justiça de Deus está aquém da justiça humana? Será que realmente Deus condenaria algum dos seus filhos, alguma das suas criaturas, ao sofrimento eterno no inferno? Se a pena é proporcional ao erro, né, como poderia Deus condenar todas as pessoas ao mesmo lugar, inferno? Porque o inferno, que as pessoas dizem, é só um lugar. Ali, se o seu mal foi pequeno, se o seu mal foi grande, está no inferno. É assim que sempre nos ensinaram, é assim que sempre falaram, mas não é possível que o Criador de todas as coisas tenha esse critério de julgamento tão pequeno, tão sem recurso, tão sem inteligência, sem sabedoria, né? Mas antes de nós esclarecermos, entrarmos no termo céu e inferno, nós temos que lembrar de um detalhe aqui. Já que eu disse que falar de céu e inferno é falar da justiça divina, nós temos que nos lembrar que não há justiça divina fora da reencarnação. A reencarnação é a maior prova do amor de Deus e da sua bondade. A reencarnação são as oportunidades que Deus nos concede, né, para nós resgatarmos os erros que nós praticamos e irmos progredindo, irmos aprendendo. Nós sabemos que a evolução do espírito, ela se sustenta em dois pilares. O espírito deve evoluir tanto moralmente quanto intelectualmente. Não basta ser bom.
né? Tem que ter conhecimento. Como que eu vou auxiliar a Jesus aqui na terra? Como que eu vou auxiliar a Deus se eu não tiver conhecimento? Esses espíritos benfeitores que nos acodem aqui, que nos orientam, né? Eles têm grande conhecimento e nós sabemos disso. O conhecimento desses espíritos já evoluídos é enorme. Bastou para eles serem bons? Não. É necessário ser bom e também desenvolver o intelecto. Isso é muito importante. Então, nós sabemos que é necessário evoluir moralmente e evoluir em conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que está na obra, no Céu e Inferno, no capítulo 3. É um exemplo usado pelo próprio Kardec, que é o exemplo dos selvagens. Se nós vivêssemos apenas uma encarnação, veio aqui na Terra, viveu lá 50, 80, 100, 200 anos, vamos pôr aí, né? Mas você, infelizmente, você cometeu um equívoco, né? Então você vai para o inferno. Mas aqueles selvagens, aqueles que nascem naquelas regiões mais distantes, onde eles vivem praticamente sobrevivendo. Não tem nada, meus irmãos, lá. Não tem celular, não tem Wi-Fi, não tem air fryer, não tem nada. A vida deles é uma vida de brutalidade. Eles, então, eles não vão caminhar de acordo com os outros irmãos que estão já em regiões mais avançadas, mais evoluídas, que têm conhecimento das leis de Deus, que têm conhecimento do certo e do errado, dessa ética do bem. Se eles não têm conhecimento e erram, é justo que eles recebam o mesmo julgamento e a mesma condenação que nós que temos esse conhecimento? Não é justo. Mas Deus é justo. E disso a gente tem certeza. Então, assim, nós compreendemos que a justiça de Deus, ela só é possível através da reencarnação. Fora disso, Deus não seria justo, porque não oferece as mesmas condições, as mesmas possibilidades de progresso, de aprendizado, de evolução a todos. Por isso é que nós, espíritas, apenas conhecemos a justiça divina através da reencarnação. Porque este que hoje está lá nessas regiões distantes, isoladas, ele voltará. E terá oportunidades de continuar o aprendizado dele. E terá contato com as leis divinas. E terá contato com outras pessoas. E aprenderá nesse contato a respeitar, né? A conviver. Aí sim há igualdade. Céu e inferno, quando a gente fala de céu e de inferno, a gente lembra logo evolução e estagnação, né? Crescimento, queda. A gente sempre fez assim, mas é porque sempre foi usado esses termos, né? Para nós, quem está no céu é superior, quem está no inferno é inferior. Então, quando a gente fala de superior e de inferior, a gente está falando, respectivamente, de céu e de inferno. E eles dizem assim que quem está no céu encontrou a felicidade. Quem está no céu está feliz, está habitando com Deus. E quem está no inferno está sofrendo torturas eternas. É isso? É isso, meus irmãos? Eu não gosto de colocar minhoca na cabeça de ninguém, não. Mas o Espiritismo nos leva à reflexão. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Para compreender exatamente o que é céu e exatamente o que é inferno. O que ganha Deus se uma de suas criaturas, se um de seus filhos for condenado ao inferno? O que ganha Deus com isso? Será que Deus realmente
ficaria satisfeito se a sua criação fosse condenada ao sofrimento eterno? Ou será que Deus ficaria insatisfeito vendo um dos seus filhos, um daqueles que ele criou, sofrendo eternamente? Isso não é certo. Eu estou falando isso para vocês poderem refletir. Porém, se nós acreditamos que Deus é a inteligência suprema, que a obra dele é perfeita, Deus não pode ter errado na criação do homem. E a gente ouve isso aí com frequência, inclusive há um trecho bíblico que diz isso. Deus se arrependeu de ter criado o homem, por isso ele mandou o dilúvio, Mas, meus irmãos, se Deus é a inteligência suprema, se tudo o que Deus faz é perfeito, quando Deus criou o homem, não sabia o que estava fazendo? Será que Deus não sabia os caminhos pelos quais o homem passaria para atingir a evolução? Então, realmente, Deus errou na criação do homem? Então, Deus criou o homem sem saber que o homem iria cometer erros? E aí ele se arrependeu? Quando a gente fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, nós estamos atestando que Deus errou. Que Deus errou na criação, porque a gente se arrepende de erros que a gente comete, não daquilo que a gente faz consciente, sabendo o que está fazendo. E a gente, quando diz Deus se arrependeu de ter criado o homem, a gente está afirmando também que Deus não tem condições de recolocar a sua criação no caminho do bem. É isso mesmo? Deus não tem essa condição? Nós estamos então admitindo que Deus erra, mas Deus erra, meus irmãos? Deus erra, tia Carla? Não, Deus não erra. Então nós estamos começando a refletir sobre a realidade da evolução para atingirmos isso que nos passaram o nome de céu e que eu vou me referir aqui sendo céu entre aspas, tá? Então vamos dar lá um outro exemplo. Uma mãe que foi uma mulher maravilhosa nessa vida, boa, humilde, dedicada à família, ao próximo, abnegada, vivia mais para o próximo do que para si mesma. Essa mãe desencarnou. Pelo merecimento, para onde que ela foi? Para o céu, Então essa mãe está lá no céu, e o céu é o quê? Um local de felicidade. Felicidade plena, verdadeira, absoluta, Mas essa mãe, quando desencarnou, deixou aqui na Terra um filho. E esse filho, coitado, percorreu caminhos equivocados. Então, esse filho se equivocou. E ao se equivocar, e ao desencarnar, para onde foi o filho? Inferno. Isso é o que nos foi ensinado. Como ficará essa mãe lá no céu, que é um local de felicidade, sabendo que o seu filho está sofrendo penas eternas no inferno? Essa mãe iria estar feliz lá? Não. Com certeza não. Mas ela não está em um lugar de felicidade? Então tem alguma coisa errada com o conceito que nos passaram de céu. Essa que é a maravilha do Espiritismo. É você poder refletir sobre aquilo. Porque quando a gente reflete sobre esses temas, não gera dúvida não. Porque muitas pessoas dizem que gera dúvida. Não, muito pelo contrário. A nossa fé, ela é construída com base sólida. A gente tem certeza daquilo. Nós estamos ali analisando, e quando a gente conclui a nossa análise, a gente chega à certeza daquilo que nos foi passado pelo Espiritismo. Então, se essa mãe está no céu porque ela fez por merecer, como pode Deus aceitar o sofrimento dela lá?
pelo Filho que está aqui. É uma maravilha, né? Espiritismo é fé raciocinada. Espiritismo não tem misticismo, não tem enganação. Talvez seja até por isso que o Espiritismo tem sofrido tantos ataques e ultimamente a coisa está, né, demais. Os nossos irmãos aí de outras religiões têm atacado muito o Espiritismo e nós vamos orar por eles, vamos pedir a Deus que os envolva em vibrações de muita luz, de muita paz, porque foi isso que o nosso mestre nos ensinou. Orai pelos vossos inimigos, né? Orai por aqueles que vos caluniam, que vos perseguem. Vamos orar pelos inimigos do Espiritismo, para que eles conheçam a verdade, não é assim que deve ser? Segundo o ensinamento de Jesus, né? Então, depois que nós fizemos essa análise, nós veremos agora essa questão de céu segundo o Espiritismo. E o Espiritismo já começa dizendo o seguinte: nem céu nem inferno são locais geograficamente posicionados. O céu é lá no alto? Não. O inferno é lá embaixo? Também não. A gente fala assim só por uma questão de vibração mesmo, né? De comparação. Mas o céu, meus irmãos, ele é onde esteja um espírito verdadeiramente feliz, que atingiu, né, aquele nível evolutivo em que a felicidade dele é plena. Aquele espírito que tem certeza de que existe um ser superior que cuida da gente. Esse espírito, onde quer que ele esteja, ele é feliz. Então, o céu dele é onde? Se ele carrega a felicidade com ele, dentro dele, é onde ele estiver. Assim como também o inferno. Porque onde a pessoa estiver infeliz, é o inferno dela. Não precisa de um lugar com uma posição geográfica. Não, o inferno é ali, a tantos graus, tantos minutos, tantos segundos. Não há essa necessidade. O inferno é onde se encontra um espírito sofredor, encarnado ou desencarnado. Porque quando eu me refiro a espíritos aqui, eu me refiro aos espíritos dos dois planos, não só desencarnado. O que acontece? Os espíritos se reúnem pela sintonia, né? Então, os espíritos se reúnem pela similaridade de gostos, de ideias, de sentimentos. Então, muitos espíritos se reúnem, e aí pode ser muitos espíritos felizes ou muitos espíritos infelizes. Então, eles dão essa denominação de céu e de inferno, né? Mas, na verdade, é um coletivo, um lugar onde há uma coletividade de espíritos, ou felizes ou infelizes. E interessante é que há entre essa reunião de espíritos felizes e essa reunião de espíritos infelizes, uma barreira, que também não é uma barreira física, não é uma barreira geográfica, é uma barreira vibracional. Porque nós entendemos, inclusive também há um trecho bíblico que fala sobre essa barreira, né? Porque eles dizem assim que nenhum espírito que está na zona de sofrimento, pode alcançar a zona dos espíritos felizes, porque há um enorme abismo entre eles. Mas esse abismo, meus irmãos, ele é vibracional, porque os espíritos de baixa vibração, eles não conseguem ver nem sentir os espíritos mais elevados. Quantas vezes a gente vê na literatura espírita histórias assim, que os benfeitores espirituais, aqueles espíritos que já alcançaram um certo nível de evolução, eles descem às regiões de sofrimento para poder socorrer. E eles, para serem vistos, eles têm que diminuir, reduzir a vibração deles, porque senão eles não serão vistos. E se eles não quiserem ser vistos, não são. Eles se mantêm com aquela vibração mais alta. Exemplo, os nossos espíritos protetores, o popular anjo da guarda, nós não vimos eles. Alguém aí já viu seu espírito protetor? A não ser quem tenha mediunidade de vidência, né?
mas eles estão aqui, cada um está aí com o seu, né? Nós não estamos vendo, mas eles existem. Por quê? Porque nós, estando encarnados, estando presos à matéria, nós temos uma vibração mais pesada. Então, dificilmente nós conseguimos vê-los, a não ser se tivermos a mediunidade de vidência, né? Então, nós estamos falando que os espíritos felizes habitam o céu. Mas o que é a felicidade? Porque aqui, para nós, a felicidade, ela é um carro novo, uma casa nova, uma viagem, né? Um relacionamento bom. Nós temos aqui os nossos parâmetros de felicidade. Mas essa felicidade, ela é passageira. Jesus Cristo orientou assim, que nós não deveríamos ajuntar tesouros aqui no mundo material, porque os tesouros que nós ajuntamos aqui, a traça come, a ferrugem corrói. Não é isso que Jesus disse? Então a verdadeira felicidade, ela é feita através de conquistas espirituais, porque as conquistas espirituais, essas jamais são perdidas. Essas não são destruídas por nada. Essas nós vamos tomar posse delas. E como é que a gente consegue uma conquista espiritual? Fazendo bem. É simples. Fazendo bem. Se você é uma pessoa boa, se você deseja o bem, se você pratica o bem, se você pensa o bem, você está construindo um patrimônio espiritual de dar inveja a Elon Musk. Com certeza. Então, sendo bom, a gente consegue construir esse patrimônio. A verdadeira felicidade, então, é uma sensação interior. É uma alegria formada pela consciência tranquila, daquele que cumpriu o seu dever, daquele que fez todo o bem que poderia ter feito e que confia que Deus jamais nos desamparará. Kardec diz que a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Ou seja, quanto mais o espírito progride, evolui, mais felicidade ele encontra dentro dele. Por quê? Porque à medida que nós vamos progredindo moralmente, evoluindo, nós vamos tendo percepções diferentes da que nós tínhamos antes. É como que ir refinando, ir apurando a nossa capacidade de sentir satisfação em outras coisas. Então, à medida que a gente vai progredindo, nós vamos descobrindo outras formas de felicidade que a gente não conhecia antes, e aí essa verdadeira felicidade vai nos enchendo. E a gente começa a sentir aquela paz interior que nada atinge. Não há preocupação, não há doença, nada tira essa paz interior. Porque é um patamar que você atingiu. Todos nós fomos criados iguais. E como nós temos o livre-arbítrio, né, que é a liberdade de decisão para as nossas vidas, esses conhecimentos vão chegando a nós conforme as nossas escolhas, conforme as nossas ações. Então, há espíritos que progridem de forma mais rápida e há espíritos que progridem de forma mais lenta. Mas Deus, quando nos criou, sabia disso. E mesmo assim, manteve a nossa liberdade de decisão. Quanto mais o espírito se evolui, menos ele se apega às coisas materiais. Por quê? Porque a verdadeira felicidade, ela não está no ter, ela está no ser. Ser feliz, né? No conhecimento, na sabedoria, no amor que o espírito evoluído emana para todas as criaturas. E é por isso que Kardec afirmou: a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do meio em que se acha. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do meio em que se acha.
Por quê? Porque a gente já viu pessoas felizes, plenamente felizes, na maior miséria, na maior pobreza. E já encontramos pessoas extremamente tristes, até deprimidas, no meio do luxo. Então, a felicidade, ela depende do indivíduo e não do estado material de onde ela esteja. Há pessoas que conseguem ser felizes no meio da dificuldade, como eu falei, na doença. Mas há pessoas que, tendo tudo, não conseguem se sentir felizes, satisfeitas. Então, isso é uma conquista do indivíduo. E Kardec continua e diz assim: sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, os espíritos aurem esta felicidade em toda a parte que eles estejam, seja aqui na superfície da Terra ou seja no espaço. Então, o espírito é feliz, ele vai continuar sendo feliz em qualquer lugar. E isso mostra para nós que o céu não é um lugar. O céu é uma sensação interna de paz e de felicidade. Os espíritos são livres para trabalhar o seu adiantamento, né? Como eu disse, eles podem acelerar o progresso ou retardar. E isso mostra para nós o quê? Que nós mesmos somos os autores da nossa felicidade ou da nossa desgraça. Mas Jesus já nos disse isso também. A cada um será dado conforme a sua obra. Nós recebemos exatamente aquilo que nós plantamos. E isso mostra para nós também que não existe um Deus sentado em um trono, apontando para nós e dizendo: você vai ser feliz, você vai sofrer. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Não há. A justiça divina, ela é feita através de mecanismos que Deus colocou nas nossas mãos. Não há Deus nos julgando. Não há Deus nos condenando. Não há Deus se irritando. Porque a gente ouve muito as pessoas falarem a ira de Deus. Deus se irou contra o povo. Deus não se ira, meus irmãos. A ira é um sentimento nosso, de espírito sem evolução. Deus é um ser superior. Esse negócio de falar que Deus se irou é o homem querendo fazer Deus à sua imagem. É o contrário, é o caminho inverso. Deus não se ira. Deus é amor, é paciência e é sabedoria. Ele sabe que independente dos caminhos que nós percorrermos, nós vamos atingir a evolução. Porque toda a criatura de Deus está fadada ao progresso, à evolução. Toda a criação de Deus vai evoluir. Então, o que verdadeiramente há nas nossas vidas é a lei de causa e efeito. Plantou limão, vai colher limão. Plantou banana, vai colher banana. E aí está a verdadeira justiça divina. Sábia, perfeita, na medida exata. E ainda tem um detalhe. A justiça divina aceita a atenuante do amor. Então você errou demais. Aí você vai voltar aqui com um programinha que você vai ter que pagar pelos seus erros. Mas se você aprender a amar, se você fizer o bem, pelo prazer de ver o seu irmão bem, o amor vai atenuar o seu processo doloroso que você pagaria aqui. Mas isso também não é novidade, não. Pedro já disse isso pra gente. O amor cobre a multidão de pecados. Olha que coisa fantástica.
Como que o Espiritismo, ele casa perfeitamente com o Evangelho de Jesus. Não deixa dúvidas, é maravilhoso. E aí, meus irmãos, passaram-se os séculos, vários séculos. E nós caímos, levantamos, tropeçamos, rimos, choramos, mas nós evoluímos. Atingimos finalmente o patamar de espírito evoluído. Aí nós vamos para onde? Céu, o local dos espíritos felizes. E o que nos disseram que aconteceria quando nós, os bons espíritos evoluídos, fôssemos para o céu? Nós ficaríamos no céu fazendo o quê? Isso, contemplando Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paradinho olhando para Deus. 1 ano, 10, 1000, 1 milhão de anos, porque é toda a eternidade. 10 milhões de anos parado, contemplando Deus. É isso mesmo, meus irmãos? O céu é isso? Ociosidade? É assim que é o céu? O que Jesus falou para a gente? Ah, Carla leu meu script aqui, gente, só pode. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Deus trabalha, Jesus trabalha, mas nós, os bonitos, vamos ficar lá à toa, só contemplando Deus. Vocês estão entendendo o raciocínio? A gente tem que seguir, é o nosso Cristo. Ele é que é o nosso caminho. É Ele que é o nosso caminho. Então, nós vamos lá para o plano espiritual, o céu. E aí eu vou propor para vocês o seguinte, cada um aí, pensa na pessoa que você mais ama. Pode ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão, pode ser a esposa, viu, Clígia? Pode ser o marido, tá? Pensem aí na pessoa que vocês mais amam, aquela pessoa que preenche o coração de vocês com amor. Vamos supor que essa pessoa que enche o coração de vocês de amor e de felicidade cometeu um erro. Nós já evoluímos, estamos lá no lugar de espíritos puros. Mas aquela pessoa que nós amamos cometeu um erro. Então essa pessoa foi para onde? Para o inferno. No mínimo, gente, nós iríamos clamar pela misericórdia de Deus, não é? No mínimo a gente iria fazer isso por aquela pessoa que nós amamos. Só que tem um porém, meus irmãos. Quando nós atingimos o grau de espírito puro, de espírito do nível de Jesus, nós não temos amor por uma pessoa. Nós não temos amor por 10 pessoas. Nós temos amor por todas as pessoas, como Jesus teve. E Jesus amava quem? Ele selecionava as pessoas que ele amava. Jesus amava e ama a todos. Certo, errado, bom, mal, Jesus ama a todos. E quando nós atingirmos esse nível, é nesse nível de amor que nós vamos chegar. Nós não vamos ter o preferido. Nós vamos amar a todos em igualdade. E como nós seguimos o exemplo de Deus que trabalha, de Jesus que trabalha, nós vamos colocar o nosso amor a serviço de Deus. E vamos trabalhar para o bem de todos os espíritos. Temos exemplo? Temos. E os nossos benfeitores? Está aqui, ó. Bezerra de Menezes não precisava de estar aqui mais não. Mas está por quê? Por amor. Porque essa é a verdadeira felicidade para os espíritos evoluídos. É cuidar daqueles que eles amam. Então vocês estão compreendendo? Que Deus nunca nos desampara? E onde é que esses espíritos bons desenvolvem esse trabalho?
tanto aqui no plano material, quanto no plano espiritual. Onde quer que haja um espírito necessitado de amparo, de socorro, de orientação, de instrução, até de um puxão de orelha, eles estão ali, com todo o amor que eles têm para dar. André Luiz nos conta no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele e outros amigos espirituais tiveram que fazer uma visita em uma colônia espiritual que ficava num lugar tão denso, tão pesado, porque esse lugar ali onde André Luiz foi fazer uma tarefa, um trabalho, os espíritos que habitavam ali eram espíritos endurecidos no mal. Além das vibrações pesadas e negativas desses espíritos, havia também um acúmulo de resíduo mental, de pensamentos negativos dos encarnados que subia para aquela região e ficava lá. Porque os nossos pensamentos, meus irmãos, eles são criações. Se a gente começa a ficar com muito pensamento ruim, vocês já viram já em desenho? Não tem os desenhos que aqueles personagens malvados, que está sempre reclamando da vida, sempre de mau humor, por cima deles tem uma nuvem negra, costuma até chover um pouquinho, onde ele vai a nuvem negra está acompanhando ele. Isso é resíduo mental, de pensamento negativo. Controlem os pensamentos. Pensamento negativo adoece, afasta as boas pessoas da sua presença, afasta os bons espíritos da sua presença e atrai aqueles que estão em sintonia com esses pensamentos negativos na sua psicosfera. Então, essa região que André Luiz estava visitando, ela estava encharcada desses resíduos mentais dos encarnados e da vibração densa desses desencarnados que habitavam essa região. E a única forma de purificar essa região, o ambiente dessa região, quem já leu aí Obreiros da Vida Eterna sabe. Quem já leu? Quem sabe? Você não vale não. Olha lá. Tá bom. O fogo purificador. Era a única forma de se queimar essa energia densa do lugar. Então, de tempos em tempos, naquela região do plano espiritual, vinham diversos raios muito fortes e chamas, labaredas de fogo, e passava pelo lugar para poder dissipar aquela energia negativa. E eles chamavam de fogo purificador. E ali na hora daquele fogo purificador era uma bagunça, porque os espíritos queriam todos entrar na colônia, mas só era permitido entrar na colônia os espíritos que já não estivessem mais na sintonia daquelas energias densas. E aí, meus irmãos, quem visse uma cena dessa ia falar, aí ó, você fala que o inferno não existe, isso aí é o inferno. Um lugar de sofrimento, com fogo. Não é não. Porque o inferno que nos foi ensinado tem duas diferenças desse lugar aqui onde André Luiz estava. A primeira diferença é que ali não é um lugar de sofrimento eterno. Quem está ali não vai sofrer eternamente. Vai sair dali assim que, ó, desvincular aqui, ó, né? E a segunda diferença é que ali é permitido o socorro, tanto que tem uma colônia espiritual para socorro naquela localidade. Então, André Luiz mostra para nós que o socorro dos emissários de Deus chega em qualquer lugar e para todos os espíritos. E os espíritos que já evoluíram, eles fazem isso porque a felicidade deles é auxiliar o próximo. O espírito que aprendeu a amar, que aprendeu a ser abnegado, ele se eleva na hierarquia espiritual. Mas muito mais do que isso, ele irradia uma vibração, uma energia tão forte que é como se fosse uma corrente elétrica passando pelo nosso corpo. Por isso, Emmanuel disse que o Cristo, nosso Cristo planetário, Jesus, levou 1000 anos reduzindo a vibração dele para poder estar aqui entre nós. Porque um espírito com aquela energia, com aquela vibração, ninguém
conseguiria ficar próximo dele. Eu vou pedir permissão à nossa presidente aqui para relatar um caso de uma reunião mediúnica nossa. Posso? Tá. Nós estamos falando aqui dessa energia dos espíritos, né, benfeitores, essa energia. Eu vou contar para vocês uma coisa que nós vivenciamos aqui há 2 semanas, né, Helena? 2 semanas. E foi uma experiência maravilhosa. Porque nós tivemos uma comunicação primeiro de um espírito que falava sobre a prece. Esse espírito estava como que preparando o ambiente. E ele disse que nós não sabemos falar com Deus. Porque todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus, a gente quer pedir: ó Senhor, me protege. Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho. A gente só conversa com Deus para pedir. Mas, na verdade, nós não necessitamos nem de palavras. Porque a prece para Deus é sentimento. É você parar e emitir sentimento para Deus. E o Espírito explicou por quê. Porque tudo o que nós doamos vai retornar para nós. No momento em que nós nos reservamos para nos relacionarmos com Deus e emitimos esse sentimento, e ele vai atingir regiões mais elevadas, ele vai se encharcar com as vibrações daquelas regiões elevadas e retornar para nós. Essa é a verdadeira prece a Deus. E logo em seguida, meus irmãos, após essa comunicação, todos que estavam na sala começaram a sentir essa corrente elétrica passando pelo corpo. Tinha algo diferente acontecendo ali. Tinha algo muito grandioso acontecendo ali. E nós tivemos a honra, nós tivemos a felicidade de, por 1 minuto, acho que não durou 2, recebermos a presença do nosso mentor, Bezerra de Menezes, aqui na nossa reunião. E não há como descrever para vocês o êxtase que todos nós sentimos. Não, eu não consigo colocar em palavras. A única palavra que se aproxima daquilo que eu senti, que eu vi que todos os nossos companheiros presentes sentiram, é êxtase. Porque é uma sensação maravilhosa, junto com uma energia que você não sabe para onde que vai, de onde que vem, junto com uma felicidade íntima. Isso é a presença dos espíritos que amam. Isso é a presença dos espíritos que amam. Olha que maravilha. Poderiam eles estar felizes na contemplação de Deus, mas isso para eles não é felicidade. Felicidade para eles é vir aqui como o nosso mentor e dizer: não desanimem. Não desanimem. Nós precisamos de vocês, porque eles precisam de todos nós. E foi uma mensagem tão simples, tão singela, do nível do nosso mentor. Simples, mas grandioso. Como pode, então, meus irmãos, Deus que ama tanto, ver um de seus filhos condenados eternamente ao inferno? Como pode? O que seria de Bezerra de Menezes sem a possibilidade de nos amparar, de nos orientar, de nos guiar? O que seria dele? Ele não seria feliz. Por isso, meus irmãos, é que nós refletimos. Se Deus nos exigiu o perdão, porque quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele disse para a gente dizer assim: perdoe as minhas ofensas, como eu perdoo. Se Deus nos mandou perdoar, por que Ele nos condenaria eternamente? Como pode Deus ter se arrependido de criar o homem, se foi Ele quem criou? Toda a criação de Deus vai evoluir, e não tem exceções, meus irmãos. E para nós encerrarmos esse estudo de hoje, eu gostaria de dar para vocês aqui, de deixar para vocês aqui para reflexão, alguns exemplos do que é céu e do que é inferno. Muito mais
do que aquele paraíso com anjos tocando harpas. E muito diferente daquele caldeirão queimando no fogo e irmãozinhos espetando a gente. Consciência tranquila, meus irmãos, eis o céu. Consciência culpada, eis o inferno. Coração amoroso, eis o céu. Coração carregado de amargura, eis o inferno. Perdão, eis o céu. Mágoa, eis o inferno. Justiça, eis o céu. Vingança, eis o inferno. E por que eu coloquei vingança e justiça? Porque muitas vezes o que nós praticamos é vingança mascarada de justiça. Então a gente tem que estar ciente, o que é que está me movendo agora? Eu quero realmente justiça ou eu quero vingança? Porque a justiça é o céu, mas a vingança é o inferno. A paz, eis o céu. A guerra, eis o inferno. Bons pensamentos, eis o céu. Pensamentos viciosos, eis o inferno. E tudo isso que eu falei aqui são atitudes que dependem exclusivamente de nós. O céu é uma construção em nós. Ninguém vai nos conduzir ao céu a não ser nós mesmos. Ninguém vai nos conduzir ao sofrimento a não ser nós mesmos. Depende apenas de nós. Não é Deus que vai se irar. Não adianta vir aqui na casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe e depois sair lá fora e se recarregar de coisas ruins, de sentimentos ruins. Não adianta. Enquanto vocês estão aqui pensando o bem, sentindo o bem, vocês estão no céu. Mas se saírem lá fora e permitirem que outras energias acessem o pensamento, o sentimento de vocês, vocês deixarão o céu. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer vocês e eu rogo a Jesus que envolva todos nós em vibrações de muita luz, de muita paz. Nós vamos agradecer a vocês. E vamos fazer o possível, né? Para a gente ter o céu perto da gente, ter o céu dentro da gente. Porque a paz é muito bom, né? A guerra não. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, ao nosso querido Bezerra de Menezes, aos amigos espirituais que estão sempre prontos a nos ajudar. Senhor Jesus, que a tua luz continue iluminando esse universo inteiro, derramando bênçãos de luz e de paz, onde há tanta guerra, tanto sofrimento, tantas mortes. Ajude, Senhor, o nosso Brasil, com tanta violência, com tantas mortes também. Que o Senhor, na sua infinita bondade, possa envolver a esses irmãos que praticam tantos crimes e envolver aqueles que estão sofrendo por perdas de familiares. Jesus amigo, que a tua luz, as tuas bênçãos, o teu amparo se faça presente, nos envolvendo, nos fortalecendo para mais uma semana. Que possamos, Senhor, seguir todos os seus ensinamentos, que possamos ter paz no nosso coração, envolvendo a todos que estiverem presentes junto a nós ou nos nossos pensamentos. Que assim seja.